Olá, pessoal. Muito bom dia a todos vocês que estão interessados em conhecer este campo fascinante que é a pedagogia. Eu sou o professor Roberto da Silva, do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Eu sou pedagogo de formação, com mestrado em educação, doutorado em educação e livre docência em pedagogia social. Eu quero dar uma certa ênfase quanto aos possíveis campos de trabalho do profissional da pedagogia. Comumente se entende que o trabalho do pedagogo é em sala de aula, dentro da escola. Esta é a parte mais conhecida do exercício desta profissão, mas eu quero apresentar para vocês outros campos possíveis de trabalho da pedagogia. Primeiro, gostaria que vocês entendessem que a pedagogia é a ciência que mais se ocupa do ser humano, mais do que qualquer outra ciência, mais do que a própria família, né? Então, isso significa que a pedagogia é a ciência que melhor precisa conhecer o ser humano. Veja que no Brasil, toda a educação infantil, de creche e pré-escola, é de responsabilidade exclusiva da pedagogia. As séries iniciais do ensino fundamental, de primeira à quinta série, é de responsabilidade exclusiva da pedagogia. A direção escolar, a coordenação pedagógica, a orientação educacional e a supervisão de sistemas de ensino também é atribuição exclusiva da pedagogia. Isso significa que o ser humaninho que nasce até os 12 anos de idade, ele está quase que absolutamente sob a tutela da pedagogia, mais do que de sua família, mais do que da nutrição, da enfermagem, da medicina, da psicologia ou de qualquer outra área de conhecimento. Então, se entendemos isso, que a pedagogia é a ciência que mais precisa conhecer o ser humano, isso significa que a área prioritária da pedagogia não é o ensino, não é conhecer métodos e técnicas de ensino que são do âmbito da metodologia e da didática. Esses certamente são insumos importantes, mas o fundamental para esta concepção de pedagogia que eu estou apresentando a vocês é entender como o ser humano produz o seu conhecimento, entender como o ser humano faz a mediação do seu conhecimento. Uma vez que se conhece essas duas questões, como o ser humano produz o seu conhecimento e como ele faz a mediação do seu conhecimento, o profissional da pedagogia pode trabalhar em diferentes contextos, em diferentes realidades, com diferentes grupos sociais, porque o ser humano ele é único no planeta, ele tem a mesma constituição fisiológica, os mesmos atributos cognitivos, então o profissional da pedagogia consegue trabalhar com o ser humano em qualquer contexto que ele esteja, tá? Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em vigência no Brasil desde 1996, cria uma dicotomia dizendo que a educação se faz por diferentes processos formativos que se dão em diferentes instâncias da vida, né? Na convivência humana, nas práticas sociais, nas manifestações culturais e assim por diante. Mas logo a seguir, no mesmo primeiro parágrafo da LDB, ela faz uma restrição, um reducionismo pedagógico, ou seja, a LDB afirma que
a lei, a LDB, ela se ocupa de regulamentar especificamente a educação escolar, que se faz em ambientes e instituições de ensino por meio de professores habilitados para isso. Então, a pergunta que nós fazemos a partir daí é: se a lei, o Estado brasileiro, ele privilegia a educação feita dentro das escolas, o que acontece com as outras educações? As educações que se fazem em outros espaços da convivência humana. É disso um pouco que eu quero me ocupar, e eu acho que eu tenho um PowerPoint aí que o Léo vai apresentar para vocês. Tá? Eu vou partir de uma afirmação de Émile Durkheim, um grande sociólogo da área de educação, que ele diz que as mudanças educacionais são necessárias quando os modelos existentes já não dão conta de lidar com a realidade existente. Tá? Então, o que nós temos desde 1988, que universalizou a educação, o acesso à educação básica, é a chegada ao ambiente escolar de uma população que até então estava marginalizada em relação às políticas educacionais. Aí estamos nos referindo a um contingente grande de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, de mulheres, de índios, de negros, de pessoas com deficiência, de um público LGBT, da população em situação de rua, das crianças hospitalizadas, das crianças que têm atividades itinerantes e também das pessoas presas privadas de liberdade. Tá? Este público, que não foi historicamente acolhido pela educação escolar, também não teve uma boa receptividade, porque esta escola tradicional não estava adequada e preparada para receber esses novos sujeitos de direitos. Então, a educação teve que pensar em como desenvolver propostas educacionais para atender estas pessoas. Né? E aí que se constituíram, então, o que a gente chama de diversas fronteiras da educação. Quer dizer, gradualmente, a educação teve que desenvolver propostas educacionais para atender crianças de 0 a 3 anos, crianças de 4 a 6 anos, crianças que viviam em situação de rua, crianças que eram praticamente nômades, porque suas famílias viviam transitando de um lugar para outro, as crianças hospitalizadas por longo tempo no regime de tratamento médico, o público LGBT, as pessoas com deficiência, pessoas privadas de liberdade e assim por diante. Então, gradualmente, a educação foi vencendo essas fronteiras e oferecendo respostas educacionais para esses diferentes públicos. Tá? Léo, se puder passar para o segundo slide, por favor. Então, nós entendemos que o público, esse público que estava tradicionalmente fora da escola, eles trouxeram para a escola outras necessidades que não são simplesmente a de aprender a ler e escrever e fazer as operações matemáticas. Tá? Eles trouxeram necessidades que é resultado de um déficit de acúmulo de negligências em relação à família, à alimentação, à saúde, saneamento básico, qualificação para o trabalho no âmbito das relações sociais, que a escola não dá conta de atender. Né? Então, fora da escola, se tem uma infinidade de práticas educativas para atender esses segmentos sociais, que são conhecidas como práticas de educação popular, práticas de educação social, práticas de educação comunitária. Né? Então, eu quero explorar, avançar um pouquinho nos slides, Léo, até onde a gente tem mais um, por favor.
mais um, mais um, mais... Sim, aí. Tá. Então, veja, essas diversas outras abordagens que se faz fora da escola e que se dão esses nomes para elas. Educação para a cidadania, educação em direitos humanos, educação ambiental, educação em saúde, educação para a paz, educação para o trabalho, educação para o trânsito, educação sexual, enfim. Sempre que se falar em educação para qualquer dimensão da vida social, nós estamos falando em campo de trabalho da pedagogia. Não, aí não só da pedagogia, mas fundamentalmente um campo de trabalho do profissional da educação. Né? Agora eu queria, Léo, passar para um slide onde a gente faz a comparação entre pedagogia escolar e pedagogia social. Por favor. Pode passar. Isso. Veja, quando falamos em pedagogia escolar, nós estamos falando de um conjunto de saberes de outras ciências que emprestam as suas formulações teóricas para a educação. Né? Por exemplo, a concepção de vida, de ser humano e de mundo, ela não é formulada no âmbito da própria pedagogia. Tá? A concepção de vida no ser que se ensina na escola vem, por exemplo, da biologia. Assim como a concepção de homem vem das teorias evolucionistas da biologia e a concepção de mundo vem da física. Tá? Quando se busca entender o comportamento, o desenvolvimento e aprendizagem do ser humano, se recorre à psicologia. Então, esse pool de outras ciências que emprestam os seus conhecimentos para a pedagogia escolar é que lhe dá um certo caráter de cientificidade. Tá? Nos ambientes fora da escola, que se faz educação em outros espaços que não a escola e sala de aula, nós não fazemos esse empréstimo dos conhecimentos de outras ciências. Na pedagogia social, nós precisamos desenvolver uma visão própria do que seja a concepção de vida, de homem e de mundo, porque não estamos presos a paradigmas ditados por outras ciências, que por vezes não têm exatamente o caráter de última verdade a respeito das coisas. Né? Dentre as várias concepções de mundo, de origem do mundo, de origem da vida, você tem duas, três possibilidades alternativas, modelos teóricos que buscam explicar isso, e nenhuma delas pode ser dita como a última verdade sobre o tema. Tá? Então, é importante entender que quem vai trabalhar na pedagogia escolar, em sala de aula, dentro da escola, normalmente vai precisar se apropriar de conhecimentos de outras áreas que emprestam as suas formulações teóricas para a pedagogia. Já quem vai trabalhar na educação em outros espaços que não a sala de aula, que não a escola, precisa se apropriar de uma concepção própria do que é vida, do que é ser humano, do que é mundo. Porque aquelas concepções ensinadas na escola não servem para esse tipo de trabalho. Tá? Passe para o próximo, por favor. Então, a pedagogia escolar se serve de uma teoria geral da educação, que tem parte da filosofia da educação, parte da didática, da metodologia, e que acaba se concretizando num currículo, num programa que os professores seguem em sala de aula. Né? Para os profissionais que vão trabalhar em outros espaços que não a sala de aula, que não a escola, é preciso eles dialogarem com os grupos sociais com que eles vão trabalhar para entender como é que essas pessoas pensam a vida, o homem, o ser humano. Ou seja, não tem uma fórmula pronta aí em que o professor vai simplesmente repetir conteúdos dos livros didáticos. Tá? Passa para o próximo, por favor.
Então, como eu disse antes, a pedagogia escolar, a educação escolar, ela empresta conhecimentos da biologia, da psicologia, da matemática, da química, da física, da geografia, da religião e assim por diante, tá? Que são todos conhecimentos já, de certa forma, estandartizados, eles estão inscritos nos livros escolares como devem ser ensinados. E, normalmente, o que o professor, a professora faz é seguir esse script que estão já cristalizados nos livros didáticos. Para que as pessoas, os profissionais que trabalham em outros espaços que não a sala de aula, que não a escola, os principais subsídios para a organização do seu trabalho pedagógico vêm da história, vêm da antropologia, de entender a formação étnica e cultural de cada grupo, vem da sociologia, de entender a estrutura e a dinâmica da sociedade, vem da ciência política para entender a organização política e administrativa do país e as suas instituições, vem da geografia humana para entender como é que o ser humano se move e ocupa e transforma o espaço que ele vive, vem da questão da espiritualidade, que é importante, e também dos esportes, da arte e da cultura. Então, veja que autores como o alemão Jürgen Habermas e Paulo Freire elaboraram o conceito chamado mundo da vida e mundo da escola. E o que nós temos entre essas duas dimensões aqui é que, tradicionalmente, os saberes do mundo da vida não entram e não servem no mundo da escola. Ou seja, as crianças não podem levar para dentro dos portões da escola os seus hábitos, as suas brincadeiras, os seus objetos de apego, as suas linguagens, as suas relações de amizade. Tá? E, por outro lado, o Habermas e o Paulo Freire afirmam que os saberes construídos no mundo da escola nem sempre servem para o mundo da vida. Então, o que se precisa fazer aí é uma interlocução entre os saberes do mundo da vida e os saberes do mundo da escola para alavancar, para potencializar a eficácia do trabalho pedagógico. Passo para o próximo, por favor. Tá. Então, dos profissionais que vão futuramente optar por trabalhar a educação dita oficial, a educação dita escolar, os espaços preferenciais de seu trabalho é a escola, são as instituições de ensino, que vai desde a educação infantil até o ensino superior, os centros de pesquisa, os laboratórios e assim por diante, né? Considerando também que este pedagogo, formado nos moldes tradicionais dos cursos de pedagogia, também pode trabalhar em organizações sociais, pode trabalhar em empresas, por exemplo, nos setores de recursos humanos, de treinamento e qualificação profissional, né? Já aqueles profissionais da educação que, de alguma forma, optam por trabalhar as outras dimensões da educação, eles têm os espaços públicos e privados, e aí eu estou falando todos os espaços públicos e privados, porque quando você concebe a ideia como um bairro que educa, como cidade educadora, você está trabalhando, lidando com a concepção de que todos esses espaços são potencialmente pedagógicos, são potencialmente educativos, né? Mas também este profissional trabalha nas instituições políticas, nas instituições sociais, o trabalho dele perpassa toda a estrutura social, nas manifestações artísticas, culturais, políticas da sociedade, toda a relação com o meio ambiente, e inclusive os ambientes escolares e não escolares. Então, você vê que quando comparamos os espaços da educação dita formal e os espaços da educação dita não formal, fora da escola se tem uma amplitude muito grande de espaços onde o profissional da educação pode trabalhar. Vamos para o próximo slide.
Veja, quando nos interrogamos quanto à lógica de organização e estrutura da educação escolar, se tem alguns elementos que supostamente dão uma certa cientificidade à educação escolar. Esses elementos são, primeiro, essa questão da linearidade e sequência. Tá? Linearidade quer dizer, uma criança começa lá na fase 1 da creche, passa para a fase 2, para a fase 3, depois passa para a pré-escola. Quando entra na educação básica, ele vai linearmente seguindo primeira série, segunda série, terceira série, quarta, quinta, sexta, de preferência fazendo com que a série corresponda a uma idade. Né? 6 anos na primeira, 7 na segunda, 8 na terceira e assim por diante. E a sequenciação, né? O que se quer é que esta progressão linear e sequencial da criança lhe dê uma certa trajetória escolar em que o saber vai sendo construído cumulativamente, de acordo com a idade e de acordo com a série. Tá? E a forma de se fazer a dosagem dos conteúdos aí é partir do mais simples para o mais complexo. Ou seja, o que é que se deve ensinar em uma primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série. E não se quer que a criança esteja nem em atraso em relação ao conteúdo adequado para a série e idade, e nem que esteja muito avançada em relação a esses conteúdos, porque isso cria dificuldades para os professores em sala de aula. Mas esta forma de organização do ensino quer dizer que tanto o professor quanto a escola e as agências educacionais, elas podem ter controle sobre todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem. E por isso elas são ofertadas em instituições especializadas, ministradas por pessoal qualificado, previamente preparado para esta função, que são chamados professores. Tá? E por meio desses controles se pode fazer, então, a avaliação da aprendizagem, a avaliação do trabalho didático-pedagógico do professor em todas as instâncias. Tá? Esta forma de organização dita científica da educação, ela é baseada em algumas teorias da psicologia, por exemplo, que considera o estágio de desenvolvimento humano, o estágio de maturidade cognitiva da pessoa e também o nível de experiência de interação social que as crianças eventualmente possam ter. Tá? Então, você vê que a educação escolar ela é rigidamente normatizada, rigidamente controlada, é avaliada em todas as etapas. Né? O principal fator de controle da educação escolar é o conteúdo, o que se ensina. O que se ensina, normalmente, na maioria das vezes, não é nem de interesse do professor, nem de interesse do aluno. E isso é um dos fatores de desestimulação, de desinteresse que as crianças eventualmente manifestam por estar em sala de aula todos os dias. Tá? Bom, e como acontece a educação nos outros espaços? Lá não se tem exatamente o espaço físico, porque não acontece em escola, não acontece em sala de aula, acontece em todos os espaços que as pessoas vivem, acontece ao longo da vida, ela é processual, ou seja, não se faz a fragmentação dos conteúdos, porque no mundo da vida as pessoas aprendem as coisas por inteiro, e não pela metade, e não por partes. Tá? Quem aprende a cozinhar, aprende por inteiro. Quem aprende a lavar roupa, quem aprende a costurar roupa, quem aprende a construir uma casa, aprende o processo por inteiro, e não fragmentado de acordo com a idade, de acordo com o nível de experiência. Né? E, fundamentalmente, no mundo da vida, as pessoas aprendem vivendo e estabelecendo relações com os diversos fatos, fatores e fenômenos que envolvem o processo de viver. Ou seja, as pessoas não estão agrupadas por faixa etária,
não estão agrupadas por gênero, por sexo, e não estão agrupadas pela quantidade de saber que elas têm. Então, crianças vivem com faixas etárias diferentes, pais e avós vivem com seus netos, patrões e empregados vivem juntos, pessoas públicas, pessoas privadas vivem juntos e assim por diante. E mais, o aprendizado no mundo da vida, ele se dá de acordo com as circunstâncias que a gente está vivendo. Quem vai mudar de uma cidade precisa fazer um outro aprendizado. Quem muda de casa para condomínio, para prédio, precisa fazer um outro aprendizado. Se a família muda de trabalho, muda de emprego, muda de cidade, de residência, toda a família vai precisar fazer um outro aprendizado. Então, veja que, diferentemente da escola, que a relação de ensino de aprendizagem se dá circunscrita a um espaço com um conteúdo físico. Não importa o que esteja acontecendo na vida das pessoas, não importa o que esteja acontecendo no mundo lá fora. Elas têm que aprender aquilo que está no programa, aquilo que está no currículo. Tá? Passe para o próximo, por favor. Bom, e aí, então, dos conhecimentos que o profissional da educação precisa se apropriar para exercer bem os seus trabalhos, vejo que aqueles profissionais que vão trabalhar no ambiente escolar, na chamada educação oficial, precisa conhecer legislação, precisa conhecer política educacional, que muda ao sabor de cada governo de plantão, precisa conhecer como os governos municipais, estadual e federal querem organizar os seus respectivos sistemas de ensino, precisa conhecer a escola, a cultura escolar e a sua forma de organização e de trabalho, precisa conhecer e interagir com a equipe pedagógica, precisa conhecer, porque é obrigatório usar um certo material didático-pedagógico recomendado pelos respectivos sistemas de ensino, e executar efetivamente esse currículo. Goste ou não, este é o currículo que o professor, a professora tem que executar. Já para aqueles profissionais que optam por trabalhar as outras educações, nos outros espaços alternativos de educação, é, esse profissional precisa ter outro tipo de conhecimento. Ele precisa conhecer o sistema político do país, ele precisa conhecer a organização política e administrativa do município, estados de união, precisa ter noções bastante aprofundadas a respeito de estrutura, de dinâmica social, para entender os princípios da desigualdade, do abismo social que separam as classes sociais, precisa entender as condições materiais de existência, como é que as pessoas se viram no dia a dia, como é que elas organizam as suas relações humanas e sociais, enfim, é um outro tipo de aprendizagem que normalmente não está incluso no currículo oficial de formação de professores. Pode passar para o próximo, por favor? Então, novamente aí, os saberes necessários aos profissionais, sejam eles que vão trabalhar no sistema oficial de ensino, sejam aqueles que vão trabalhar nas outras dimensões em que acontece a educação, né? Veja que esses conteúdos listados na coluna da educação escolar são normalmente aqueles conteúdos exigidos em provas, em concursos seletivos, em processos seletivos, porque o professor ele é executor de uma determinada política municipal, estadual ou federal, e o que se quer é que esse professor seja o executor dessa política em sala de aula. Então, ele precisa conhecer qual é a legislação de ensino em vigor. Qualquer que seja o governo de plantão, ele altera a legislação de ensino ao seu sabor, às suas conveniências políticas e ideológicas, e com isso formula políticas educacionais, muda parâmetros curriculares, altera currículos e programas, e na escola os professores vão ter que elaborar os seus planos de curso, os seus planos de aula, para atender esses imperativos do momento político que está vivenciando. Tá?
Já na educação que se faz em outros espaços, nós não estamos subordinados a leis, à vontade política e ideológica ou a governos de plantão. Nós trabalhamos em função dos imperativos sociais, das necessidades apresentadas pelos grupos sociais, quais são as questões emergentes, as dificuldades, as aflições que esses grupos sociais enfrentam, porque é responsabilidade aí do profissional da educação fazer essa mediação junto a esses grupos, né? Então importa muito para a gente entender o contexto em que se dá estas vivências. Por que crianças e famílias têm que viver em situação de rua? O que leva a esta situação, né? O porquê algumas crianças são condenadas a passar a sua vida em instituições de acolhimento e abrigos. O porquê alguns adolescentes ditos em conflito com a sociedade ou com a lei precisam passar a sua parte de sua vida privados da liberdade. Por que porque públicos com características específicas, como indígenas, quilombolas e LGBT ou com deficiência física, têm extrema dificuldade de estar dentro da escola e de ser contemplado no sistema de ensino. Então, os profissionais que trabalham nos outros ambientes fora da escola precisam, primeiramente, entender o contexto, entender a conjuntura, entender as necessidades desses grupos sociais, para que a educação seja efetivamente direcionada a suprir as suas necessidades, e não impor para eles algo que a gente acha que todos eles devam aprender. Tá? Um próximo passo, por favor. Quando se veja esta exposição aqui, apresentando dois universos distintos para vocês, da educação escolar e da educação social, não significa desmerecer nenhum e nem outro, tá? Mas é importante entender como eles podem ser complementares entre si, naquela lógica de como integrar os saberes do mundo da vida com o mundo da escola, tá? Então, é muito ressaltado na vivência escolar o seu aspecto da socialização, né? Famílias que têm dificuldade em dar atenção contínua aos seus filhos pequenos, de permitir a eles interagir com outras crianças da mesma idade, acha que é vantagem colocá-los na escola mais precocemente possível, para que eles tenham interação com crianças da mesma idade e, com isso, não fiquem sozinhos, possam aprender com as outras crianças, desenvolver relações e de assim por diante, né? Veja que no espaço da vida, esse princípio da socialização, ele estava cada vez mais prejudicado por causa da condição estrutural que tem a família brasileira. Essa situação de pauperização da família brasileira, de 40% de famílias brasileiras chefiadas exclusivamente por mulheres, a dificuldade de moradia, de espaços de esporte, arte, cultura e lazer, faz com que muitas e muitas famílias, não tendo essas alternativas, prefiram usar o espaço da escola para proporcionar essa lógica da socialização para os seus filhos, né? Ainda a escola, se tem que a escola organizada nesse princípio da cientificidade, da linearidade e da sequenciação, tem a capacidade de preparar os seus filhos para competição no mercado de trabalho ou naquelas estruturas do ensino que são privilegiadas. Por exemplo, concluir um ensino médio, passar num exame do Enem, passar num vestibular, entrar num curso, numa universidade por meio do vestibular. Se tem a percepção de que a escola é o caminho natural para se conquistar esses degraus na sociedade, né?
E isso faz, então, com que muitas e muitas escolas, sobretudo as escolas privadas, anunciem para as famílias, como objeto de desejo, as elevadas taxas de aprovação que elas conseguem nesses exames de avaliação. Isso faz parte do merchandising, anunciando para as famílias que se eles colocarem seus filhos naquelas escolas e seguirem aquela trajetória, eles terão melhores chances de aprovação, consequentemente, melhores chances de sucesso na vida. Tá? Isso, em parte, é verdadeiro, né? Mas também nós não ignoramos que nas práticas educativas que se faz nos outros espaços que não a escola, a vida também é cheia de oportunidades e cheia de relações que podem alavancar a vida de qualquer um, né? Vamos para o próximo. E eu acho que até agora temos 36 minutos aqui. Nós vamos reservar um espaço para quem estiver presente aí, quiser direcionar algumas questões para nós. Veja, se a educação escolar está organizada hoje nos moldes da BNCC, em áreas de conhecimento e suas tecnologias, quer dizer, linguagem e suas tecnologias, ciências sociais e humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Nessas práticas educativas que se faz fora da escola, não existe esta organização por área. Tá? Mas, sob este rótulo de educação não formal, praticamente se nomeou todas as práticas educativas a que eu me referi antes. A educação nutricional, educação em saúde, educação para o trânsito, educação para as relações étnico-raciais, tudo era chamado de educação não formal, que é, na verdade, uma denominação pejorativa. Tá? Nós não somos professores não formais. Nossos alunos não são alunos não formais. Nosso material didático-pedagógico não é material não formal. Tá? Então, o que nós buscamos a partir aí da Faculdade de Educação, do grupo de pesquisa que eu coordeno, é tentar reorganizar as práticas de ensino existentes na educação popular, na educação social, na educação comunitária, dentro desses 4 domínios onde se dá ênfase em algumas práticas educativas, né? Quer dizer, sempre que se trabalha com arte, dança, música, teatro, cinema, artesanatos, festas, culinária, vestuário, esportes e tudo mais, nós estamos atuando num domínio sociocultural, usando a cultura como mediação das relações de ensino-aprendizagem. Tá? E isso é uma prática muito valorizada por professores que trabalham com esses públicos, porque este envolvimento, esta movimentação corporal, esta expressividade corporal, esse exercício da ludicidade, da criatividade é um fator importante na relação de ensino-aprendizagem para nós. Tá? Agora, nós temos outras práticas educativas que circunscrevem crianças e adolescentes, e adultos e idosos a ambientes fechados, como são os abrigos, as instituições hospitalares, as instituições asilares, psiquiátricas, hospitais, unidade de internação de adolescentes e prisões. Ali se tem uma outra cultura que é baseada, sobretudo, na tentativa da educação de restaurar direitos que foram violados em relação a estas pessoas. Então, o profissional que vai trabalhar nesta área precisa entender que ele está trabalhando numa perspectiva de reparação de direitos que foram negados, ofendidos ou negligenciados no passado e, por isso, colocou, de alguma forma, estas pessoas sob a dependência das instituições, sob a dependência do Estado. Tá? Uma outra dimensão desse trabalho fora da escola que nos parece importante
É o incentivo à participação, ao voluntariado, ao empreendedorismo, cooperativismo, o trabalho de geração de renda, o trabalho junto às ONGs, os sindicatos, os partidos políticos, que visa o desenvolvimento da consciência cidadã do sujeito, visa a participação política e visa instrumentalizar o sujeito para ter uma participação ativa na gestão e na modificação da realidade que eles vivem, né? Então, veja que no âmbito da educação escolar, a participação normalmente se limita ao Grêmio Escolar, à APM, ao Conselho de Escola, que são instituições que atuam quase que exclusivamente dentro do ambiente escolar. Mas a pessoa não vive sua vida toda no ambiente escolar, ela vive a vida na sociedade, na comunidade, e por isso ela precisa entender como se dão essas formas de participação na sociedade. E uma dimensão importante para nós também é que o profissional da educação, ele deve ser, por definição, o pesquisador da sua própria prática, tá? Então, à medida que ele entende os grupos sociais com os quais ele trabalha, que ele conhece o contexto onde se dão as condições materiais de existência desses grupos, ele assume o papel de organizar o conhecimento, de sistematizar o conhecimento, no sentido de auxiliar as práticas formativas junto a esses próprios grupos, né? Também, diferentemente do que ocorre na educação escolar, sendo o professor prioritariamente um executor das suas tarefas que lhe são dadas, raramente ele se ocupa de produzir conhecimentos novos dentro da sua praxis pedagógica, né? Normalmente são outros pesquisadores que vêm se debruçar sobre a sua prática para entender como ele trabalha, como ele ensina, como ele se relaciona com os alunos, com a família, com a comunidade e assim por diante. Então, isso eu acho que são algumas diferenças fundamentais para se entender o que é trabalhar a educação escolar no âmbito da sala de aula e da escola, e o que é trabalhar a educação popular, a educação social, a educação comunitária, que se faz em outros espaços que não a sala de aula, que nem a escola, né? O Léo está transmitindo pelo chat uma pergunta para mim aqui. O senhor acha que é possível exercer a pedagogia social remotamente nos modelos que estamos vivendo? Sim, perfeitamente, Léo. É possível, sim, porque eu, por exemplo, estou dando conta de uma série de atividades nesse sentido, que é aproveitar esse momento em que tanto as escolas quanto as instituições de atendimento social estão com atendimento presencial restrito, para investir na formação técnica e profissional dos seus quadros, tá? Seja no sentido de atualizar os conhecimentos, seja no sentido de se adequarem esses serviços, seus profissionais, a estas novas realidades, seja ainda no sentido de fazer a sistematização dos conhecimentos que esses profissionais produzem no seu âmbito de trabalho, tá? Veja que na prática escolar, quando nós temos uma série de práticas que são sistematizadas. Eu chamo isso de tecnologia escolar, tá? A principal tecnologia escolar aí, que organiza todo o espaço, o tempo, os recursos humanos e financeiros da escola, tem o nome de projeto político-pedagógico, tá? No campo do social, no campo das práticas educativas que se faz fora da sala de aula, ali são capazes de se gerar também